Aliton, sobre as avaliações, vocês vão fazer avaliação em agosto, tá? Provavelmente em agosto. Eita, Por enquanto, opa, né, eu já passei para vocês hoje uma atividade avaliativa, tá? No valor de 1 ponto, que vocês têm até sexta-feira para estar resolvendo ela, enviando lá pelo Forms, tá? Pessoal, e outra coisa sobre o envio, né? Vocês já fizeram algumas vezes, né, atividades pelo Forms. Então, quem fizer a atividade lá no Forms não precisa estar enviando nada lá no Classroom, tá bom? Professora, Basta no Forms mesmo. Sim. eu gosto de marcar como concluída para eu não achar que é tarefa atrasada. pois é, eu Não, sem também. problema. Não, sem problema. Se você quiser enviar, é só mesmo para algum aluno que talvez possa pensar que tem que mandar alguma coisa lá, não precisa, tá? Só respondendo lá, eu já obtenho as respostas que você colocou. Pessoal, então vamos fazer a correção das atividades. Depois de corrigir as atividades, eu vou passar as questões, né, da atividade avaliativa que eu passei para vocês responderem. Vou ler as questões, explicar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, que aí já auxilia um pouco vocês para responder. Então, questão número 1 que vocês tinham aí era sobre porcentagens, né? Então, pediu para vocês determinarem os valores percentuais. Então, na letra A, vocês tinham 2% de 700 laranjas. Para fazer o cálculo de 2% de 700 laranjas, nós iremos multiplicar a porcentagem pela quantidade. Ou seja, multiplicar 2% vezes 700. Só que como nós aqui não iremos utilizar a calculadora, né? Esse símbolo aqui, que é o meu percentual, ele vai ser substituído. Ele vai ser substituído pelo que ele indica. Ele indica uma divisão por 100, ou seja, o 2 será dividido por 100. Para que eu possa encontrar aqui, olha, a forma decimal dessa minha porcentagem. Porque com a forma decimal, eu vou conseguir fazer esse cálculo sem a utilização da calculadora, tá? Esse símbolo aqui, olha, eu consigo aplicar ele com o auxílio, né, de uma calculadora. Então, na calculadora, você tem essa função. Mas como nós não estamos fazendo com a calculadora, é para fazer sem a calculadora, nós vamos passar essa representação percentual aqui em uma fração e posteriormente decimal. Se você quiser já resolver na forma fracionária, não tem problema, tá? Então, se alguém fizer 2 vezes 700 dividido por 100, não tem problema nenhum, não precisa dividir 2 por 100, tá? Porque nós conseguimos resolver essas porcentagens ou com a escrita fracionária ou com a escrita decimal, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Aqui todas eu coloquei utilizando a escrita decimal, tá? Resolvendo aqui a divisão por 100. Mas se quiser fazer utilizando aqui a fração, não tem problema. Então, aqui, olha, 2 vezes 700 daria 1.400. E aí você vai dividir por 100, vai dar 14 laranjas. Da mesma forma, né, se você dividir encontrando aqui 0,02 vezes 700, você também chega à resposta que é 14 laranjas. Na letra B, nós tínhamos 50% de R$ 200. Mesmo processo, nós iremos multiplicar aqui 50% por 200. Deixa eu só perdi aqui no chat. O Aliton perguntou se tivesse 100% ali, ia ser do mesmo jeito? Onde, Aliton, por favor? Tivesse 100%, explique, por favor, se for possível.
Ô, professora, o que que tu acha do Gabriel Monteiro? Ele Não. ensina certo ou tudo errado? Oi? O que a senhora acha do Gabriel Monteiro? Ele... Calma aí, eu sou Posso? burro, professora, eu esqueci. Na letra A, 100% de 700, no caso, por exemplo, Aliton, seria isso? Se fosse 100% de 700. Aí você iria dividir, né, 100% por 100. De qualquer forma, qualquer porcentagem, você pode, para transformar, né, em decimal a representação, você tem que dividir por 100. Então, mesmo se for 100%, divide 100 por 100, que aí no caso daria 1, e você teria aqui como resposta, olha, 700 laranja. Exatamente porque se é 100% é a totalidade, né? Então, se é a totalidade, seria a quantidade de laranjas que foi informada ali. Entendeu, Emanuel? Ou Emanuel, não, Olha o perdão. chat de novo, professor. O tanto de mensagem que já tem. Tá complicado mesmo. O pessoal não está colaborando. Tô tentando pedir pra você ficar sem conversar ali, mas os caras não ouvem, não. Pessoal, quem precisar, né, fazer alguma pergunta, levanta a mão, porque aí eu dou uma olhadinha aqui quem que está solicitando e aí faz a pergunta, tá ok? Vamos continuar. Então, aqui, o Aliton, pode falar. Ô, professora, meu irmão tá pegando meu celular e tá digitando coisa. Foi mal aí, professora. Ok. Quem que é Pedrão? É qual Pedro? É Pedro mesmo? O aluno? É Pedro, professora. O Desculpa aí. professor, isso daí não tá com cara de aluno, não. Deve ser pessoa que tá trolando, meu irmão. Porque tá perguntando bagulho de famoso no meio da aula, Não, perguntando não, é sério, eu bagulho. juro pra você, eu tinha Isso essa tá meio dúvida. estranho, Qual isso que é daí tá seu meio estranho. sobrenome? Minha E a mãe. turma? Ele é meu amigo, tio. Nunca vi esse Pedro na aula antes. Eu nunca vi esse Pedro. Pedro na minha vida. Eu Menino, sempre tive aqui, eu Só sempre porque ele não tive comparece aqui. todo dia, ele não é aluno. Aí eu sou meio sumido, entendeu? pessoal, tá ok, deixa eu falar com o Pedro. Pedro, qual que é seu sobrenome e a turma que você está? Augusto Ferreira. Eu sou do oitavo ano. Pedro Augusto Ferreira? Isso. Oitavo? Ah, Oitavo A? Tá, ok. Pessoal, então olha só. Prosseguindo aqui sobre a porcentagem, nós temos 50% de 200. Então, da mesma maneira, nós iremos fazer uma multiplicação, né? Nós vamos multiplicar a porcentagem pelo valor, 200. E dessa forma aqui, como eu expliquei para vocês, né? O percentual, nós iremos transformar essa representação percentual em decimal ou fracionária, tá? Então, vai ficar 50 dividido por 100 vezes 200. Aqui você já pode realizar a multiplicação e depois dividir por 100, ou divide 50 por 100, encontra 0,5 vezes 200, e assim encontramos a metade, né? Olha, que é R$100. Aqui, mesmo sem você fazer o cálculo, é uma forma bem simples de você descobrir aqui, né, o valor que corresponde, porque se é 50%, a totalidade nós sabemos que é 100%. 50% é a metade de 100%. Ou seja, se eu quero 50% de 200, eu quero a metade de 200, né? E a metade de 200 é 100. 50% aqui é sempre uma porcentagem que o cálculo é bem simples de ser feito, né? Mentalmente, de cabeça mesmo, você faz. Professora, Pode falar. Sim. não dá para eu corrigir agora não, mas eu vou tirar foto, depois eu corrijo, tá? Pessoal, essa correção e as demais, né, correções, eu sempre envio lá no Classroom e lá no grupo também, tá?
Aí eu já Professora. envio o documento para vocês exatamente para que vocês possam fazer com calma depois, não precisa estar fazendo aqui junto comigo, durante a nossa explicação, né? Pode falar. Eu vou fazer as correções, assim, os cálculos, eu vou fazer numa folha separada, porque na folha em si da tarefa não tem espaço, tá? Não, sem problema, não tem problema não. Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Não. Não, tranquilo. Tá, agora a letra C, 40% de 4.800 metros. Então, olha, 40% iremos multiplicar por 4.800. Fazemos aqui a forma fracionária e depois realizamos a multiplicação. Encontrando que 40% de 4.800 metros corresponde a 1.920 metros. Dúvidas? Professor, Não. para que Pode você falar. fez 40 vezes 4.800? Essa aqui, Cala a boca, Reis. 40% vezes 4.800, Raíssa. Sim, eu não vi o resultado dela aí. O resultado aqui, ó, de 40% vezes 4.800 é o resultado final aqui, olha. Mas aqui, perceba que do início ao fim, a gente sempre está utilizando o sinal de igualdade. Isso aqui eu coloquei dessa maneira para indicar que o cálculo que devemos fazer, né, é multiplicar a porcentagem pelo valor que eu desejo encontrar, esse valor percentual. E aqui eu represento na forma fracionária, tá? Então, aqui, olha, 40% foi substituído por 40 sobre 100, 40 centésimos, que é a forma decimal, entendeu? Então, na Vocês não, verdade, professora, eu sou muito inteligente, eu só acertei uma. esse 40%, ele está aqui representado, tá? Ele foi substituído por essa fração. E, posteriormente, essa fração foi substituída pela representação decimal dela. Agora eu entendi, obrigada. Por nada. Sim, Aliton? Aliton? Ele deve estar assim, tipo, com o microfone estragado ou algo assim. O Pedro, que falou que é Pedro Augusto, né? Sim, sim. Você deve estar enganado de turma, então, porque você não é do 8º A. Não, professor, eu lembro que eu acho que eu entrei num grupo, mas aí eu perdi o outro número e eu não tô em mais nenhum grupo. Eu não sei o que aconteceu aí. Deve Eu ter vou dado ver. algum erro. Uma outra professora também falou que ele não estava lá na. Foi esse trecho. Pedro Não. Augusto. Qual que é o outro sobrenome? Pedro Augusto Ferreira. Ok, eu vou confirmar aqui com o coordenador qual turma que você é, tá bom? Até porque se você não está em nenhum grupo também, provavelmente você não tem feito nenhuma atividade, né? E aí, como que a gente vai te avaliar? Sim, professor, é que eu sou novo nessa escola, aí eu tô um bom tempo sem fazer lição, porque eu mudei assim do nada. Eu tô sem nenhum grupo, tô sem nada. Não, tá ok. Eu vou verificar com a coordenação a respeito do seu caso, tá bom? Tá. Ô, professor, não vai dar pra continuar porque eu vou almoçar. Beijo. Sei. Pessoal, questão número 2. Qual o valor dos juros ao longo de 5 meses? 255,05. Sabendo-se que a taxa é de A 1% resposta aqui, né? ao Que mês. sabe. Então, nós temos aqui, olha, pessoal, na letra A, pedindo para vocês fazerem o cálculo utilizando o regime de juros compostos, e na letra B, juros simples, tá? Como aqui está pedindo, olha, os juros, em juros compostos, nós temos a fórmula do montante, tá?
Então, nós vamos fazer primeiro o montante e depois determinar o valor dos juros. Uma vez que eu tenho o valor do montante, para determinar os juros, basta subtrair, né, o valor que eu tenho como montante do meu capital, que é o principal, tá? Então, dessa forma, nós vamos chegar ao valor dos juros. Quando nós temos em juros simples, nós temos a fórmula para encontrar juros simples, tá? Então, a gente não precisa primeiro fazer cálculo de montante para depois fazer cálculo de juros, como aqui em juros compostos, tá? A gente já faz utilizando a fórmula dos juros. Sim, Aliton? Mamãe, pode assistir desenho? Pode. Ai, que gracinha. Pessoal, então, olha só. 5 meses, vamos fazer a leitura aqui identificando o que cada um é, né? 5 meses é o quê? É tempo, é capital, é taxa? O que é? Tempo. Tempo, muito bem. Tempo. Então, 5 meses é tempo. Em uma aplicação financeira de R$ 5.000, R$ 5.000 é o quê? Capital. Capital. Ó, lembrando que capital é o valor principal, aquele valor inicial da minha operação, sem nenhum encargo sobre ele, nenhum juros. E 1% ao mês é o quê? Taxa. Taxa. Então, a taxa é o nosso I. Professora, Sim. por que taxa é representada por I? É porque se nós formos indicar a taxa, né, por T, o T já indica tempo. Então, aí nós precisamos de uma outra letra, né, que não seja o T, né, o T, para representar essa taxa. Ah, tá. Professora. Agora, a inicial pode ser por conta da palavra em inglês. Eu vou pesquisar aqui agora. Alguém sabe como que como que fala taxa em inglês? Se é alguma palavra que começa com I? Não. Professora. Aí eu não sei não. Não é com I, tá? A taxa costuma ser... Ela começa com R. Então, não é por Começa isso. com R, a Mas palavra taxa. eu vou ficar Professora. devendo para a Raíssa o porquê de ser a letra I, né? Porque que Não, ficou professora, definido ser I. não. Oi, quem queria falar? Qualquer coisa depois eu pesquiso. Professora, eu não Não, mas entendi agora muito bem. até eu fiquei, né, curiosa para saber, Raíssa. Ô, professora, Quem não... eu não entendi muito bem esse negócio dos juros compostos, porque a minha questão ficou errada. Eu não entendi como é que eu faço para descobrir que número eu tenho que multiplicar para saber o resultado. Eu também ainda não entendi muito bem esse negócio sobre juros simples e compostos. Tá bem complicado para mim ainda. Tá, vamos lá. Vamos fazer a correção dessa aqui. Aí vocês me digam em qual parte que não ficou claro para vocês, tá? Professora, se eu ficar calado o tempo, meu celular ainda não carregou o suficiente, tá? Tá só 62. Tá, ok. Aqui, eu achei aqui falando que apresentada sobre a forma unitária, não, mas não tem a ver. Depois eu vou procurar aqui sobre essa questão da letra, tá? Da utilização da letra. Pessoal, primeiro de tudo, né? Em juros compostos, nós vamos utilizar a fórmula do montante, que é essa aqui, tá? Essa fórmula aqui, nós vamos encontrar o valor do meu capital acrescentado dos juros, tá? Da quantidade de juros. Então, eu vou encontrar aquele valor final da minha operação financeira, tá? Seja um empréstimo, seja uma aplicação, eu encontro o total.
E ele é encontrado, né, fazendo-se a multiplicação do capital pela soma de 1 mais I elevado a T, sabendo que aqui o I representa a nossa taxa e o T representa o tempo, tá? Então, nós temos que substituir cada um desses elementos aqui, olha, pelo valor informado no problema, tá? Então, eu vou substituir o capital, que é 5.000, vou substituir o I, que é 1%, só que prestem bastante atenção, lembrando que para o meu cálculo, eu não levo o percentual, tá? Eu vou levar a forma decimal, que é 1 dividido por 100, onde eu vou encontrar 0,01. Não se esqueçam, alguns alunos erraram as questões aqui, olha, de montante e juros, por não realizar a divisão, tá? Por não levar a taxa na sua forma decimal, tá? O percentual em forma decimal. Então, 0,01, ok? E o T, que é o tempo, 5 meses que nós temos aqui nesse problema. E aí o que acontece, né? Sempre temos que olhar aqui, olha, se o tempo e a taxa está numa mesma unidade temporal. Aqui está em meses, a minha taxa é mensal, então tá ok, eu posso levar tanto o 5 quanto o 1%. Se algum deles estiver divergindo, ou seja, se aqui estivesse em ano e aqui ao mês, eu teria que transformar aqui, tá, o tempo em meses. Eu não poderia deixar ele divergindo da minha taxa, do tempo da minha taxa aqui, tá? Da unidade temporal aqui da taxa. Tem que sempre estarem iguais. Inclusive, prestem bastante atenção lá na atividade avaliativa, porque lá na atividade avaliativa tem uma questão que não estão na mesma unidade temporal, tá? Vai ter que fazer um cálculozinho para transformar antes de fazer o cálculo. Depois que vocês substituírem, né, que nós substituímos aqui, lembrando que o 1 é um valor numérico já e ele não precisa ser substituído, tá? A gente sempre, em expressões, nós substituímos incógnitas, letras, tá? Então, se eu tenho aqui as letras, eu vou substituir por um valor numérico. Agora, o que aparece aqui para mim como esse 1, né? Que é número, que já é um numeral, é uma constante, eu não vou substituir por nada. Já é esse valor aqui. Eu vou apenas fazer os cálculos posteriormente com ele, tá? Algo interessante, uma pergunta, se eu não estiver enganada, acho que foi a Raíssa que me perguntou sobre esse 1, o porquê desse 1 estar aqui, né? Diferente, pessoal, olha só. Aqui, olha, no juros simples, a gente calcula os juros e para encontrar o montante, a gente soma o 100% do meu capital com o valor que vai acrescentar, não é isso? Em juros simples. Então, juros simples, a fórmula que eu tenho encontra primeiro os juros e depois o montante, onde eu pego o 100% que eu já tinha, que era o meu valor principal, e somo com o que acrescentou, tá? Já aqui, olha, perceba que como aqui a minha fórmula, ela já vai me dar esse total, o montante, esse 1 aqui, olha, é para representar o 100% que eu já tenho, tá? Então, a porcentagem total que eu vou ter aqui vai ser o 100% mais o acréscimo. Se não tivesse esse 1 aqui, eu não encontraria o montante, que seria o valor total, tá bom? Por isso, esse 1%. Ou esse 1 aqui. Esse 1 é o meu 100% na forma unitária, ou seja, na forma decimal dele. Eu vou dividir 100% por 100. 100 dividido por 100 dá 1. Como aqui, para cálculo, eu sempre levo, né, a escrita na forma decimal, na forma unitária, eu faço a divisão, 100% dividido por 100, 1. E sempre vai ser o 1. Então, por isso que não aparece nas fórmulas
esse outro cálculo, essa divisão de 100% dividido por 100 e por aí vai. Quem queria fazer uma pergunta? Alguém levantou a mão? Eu não vi aqui, acho que já deve ter baixado, que não está mais na minha tela aqui. O Natan, pode falar, Natan. Natan? Quer perguntar algo? Não, professora, foi sem querer. Tá ok. Pessoal, entenderam o porquê desse 1 estar aqui nessa fórmula, ser uma constante aqui da fórmula? Tem alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Então, aqui, pessoal, olha, como eu expliquei para vocês, aqui é uma expressão numérica que nós temos para resolver. Olha, 5.000 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,01 elevado a 5. Em uma expressão numérica, nós sempre damos prioridade para os cálculos que estão entre parênteses. Então, eu tenho essa soma entre parênteses. Então, vou resolver primeiro ela. Depois que resolver essa soma, eu resolvo aqui, olha, o meu expoente, tá? Eu resolvo a potenciação. Então, e os 5.000 nós iremos conservar. Então, mantemos os 5.000 vezes, resolvo o que está entre parênteses. 1 mais 0,01 resulta em 1,01 elevado a 5. Olha, eu vou manter também o meu expoente. Tudo aquilo que eu não resolvi, eu vou reescrever, tá? Então, o montante agora, eu vou ter que resolver aqui, olha. Primeiro, a potenciação, depois que eu resolvo a multiplicação. Então, eu vou fazer 1,01 elevado à quinta potência. Para resolver essa potenciação, eu devo multiplicar 1,01 vezes ele mesmo 5 vezes, tá? Então, 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Resolvendo, né, a potenciação, nós encontramos esse resultado. Professora, e na hora de resolver, para fazer esse cálculo, vai ficar um cálculo muito grande, são muitos números. Vocês podem considerar sempre os resultados com 2 casas após a vírgula, tá? Então, aqui, olha, você pode fazer o seu cálculo sempre considerando só 2 casas após a vírgula no seu resultado. E aí você vai fazer as multiplicações e aí você vai chegar aqui, ao invés de chegar com esse valor todo após a vírgula, né? Você vai chegar só com 2 casas após a vírgula. Pode dar alguma divergência aqui de centavos, tá? Mas não tem problema. Contanto que você tenha escrito todo o cálculo, né? Porque aí eu consigo ver o porquê que você chegou naquele resultado um pouco diferente. Porque se você considera todas as casas decimais, você chega ao resultado exato. Se você faz uma aproximação, ou seja, se você considera só 2 casas após a vírgula, você vai chegar em um valor aproximado. Então, por isso que pode dar divergência aqui em centavos, tá ok? Resolvendo a multiplicação de 5.000 pelo resultado da nossa potenciação, nós encontramos o valor do montante, que é de 5.255,05 centavos. Então, olha só, esse valor que nós encontramos, ele é o resultado do meu capital, ou seja, do meu principal, mais os juros durante esse período que ficou, olha, 5 meses a 1% ao mês, tá ok? Então, aqui nós já encontramos esse capital acrescentado ao meus juros, tá? Como nós já encontramos o montante, né? Nós devemos aqui agora fazer o cálculo para determinar os juros, tá? Porque aqui não pediu o montante, pediu os juros. Como eu tenho o montante, eu tenho o capital, para saber quanto que nós temos de juros, basta subtrair o meu total acumulado, né? Menos o meu principal.
Fazendo essa subtração, nós encontramos o que foi acrescentado aos 5 mil, tá? Porque esse aqui era o principal. Se ao final dos 5 meses eu vou resgatar, né, 5.255,05, significa que o acréscimo que teve, que foi de R$ 255,05, é o valor correspondente aos juros desta operação. Dúvidas? Não. 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 O Aliton quer saber como que descobre o 1, essa aqui, 1,05101. É isso, Aliton, que você quer saber? Como que determina como que chegou nesse valor? Ah, tá, ok. Esse valor aqui, olha, ele foi encontrado a partir da resolução dessa potenciação aqui. 1,01 elevado à quinta potência. 1,01 elevado à quinta potência é você multiplicar 1,01 por ele mesmo 5 vezes. Então, você vai fazer 1,01 vezes 1,01, aí você vai pegar o resultado, multiplicar novamente por 1,01. O resultado multiplica novamente por 1,01 e o resultado novamente por 1,01. Entendeu? Entendeu. O Alisson disse que entendeu. Tem mais alguma dúvida? Não. Mais alguma pergunta? Não, professora. Tá. Quem Não. quiser fazer igual o Aliton fez também pode, tá, pessoal? O Aliton, como eu fechei o chat, ele me mandou lá no WhatsApp, tá? Pode mandar lá também que eu respondo por lá também, tá? A outra pessoa, o Emanuel, você tinha falado que também estava um pouquinho em dúvida. Deu para entender agora? Ou qual parte que talvez você não tenha entendido? Deu sim, professor. É porque, tipo assim, nas últimas aulas eu tava não prestando tanta atenção assim, aí por isso que eu não tava entendendo, mas agora deu pra entender. E também é só assistir as outras aulas também que dá pra pessoal. entender tudo certinho, né? Que mais é? Isso, é o que eu ia falar agora. Se às vezes você estava na aula um pouco disperso, né? Como tem a gravação, vocês podem estar assistindo depois, uma hora que talvez você estiver mais concentrado, tá? Então, pode assistir, mas também pode perguntar nas nossas aulas, nas próximas aulas, sem problema. Pessoal, agora, na letra B, pede para calcular o juros simples. Em juros simples, nós temos a fórmula que calcula os juros, tá? Então, lá em juros compostos, nós temos que calcula o montante. Então, para encontrar os juros que pediu aqui, primeiro nós tivemos que determinar o montante para depois saber qual foi o valor de juros. Os juros é aquela quantidade que acrescenta no meu valor principal, tá? Então, olha só, se eu tinha 5 mil reais investido nessa aplicação, no final eu vou ter 5.255,05, o que acrescentou aos 5 mil, que é os R$ 255,05, é correspondente aos meus juros, tá bom? Agora, em juros simples, eu não preciso fazer o cálculo do montante para depois descobrir o valor dos meus juros. Eu já posso encontrar aqui o valor correspondente a esses juros, tá? Então, vamos lá. A fórmula do juros simples é eu multiplicar o capital pela taxa pelo tempo. Capital vezes taxa vezes tempo. Esse cálculo aqui, você faz ele até sem a fórmula, tá? Porque se você vai fazer um de cada vez, você multiplica... primeiro eu vou saber quanto que corresponde o 1% de 5 mil. Corresponde a tal valor. Agora, como são 5 meses, eu vou multiplicar esse valor por 5, você também vai chegar aos juros, que nada mais é o que foi escrito nessa fórmula, tá? Por isso que a gente tem essa fórmula. Essa fórmula aqui
É exatamente esse raciocínio que vocês utilizam para quando vocês falam assim, ah, professora, eu fiz sem utilizar a fórmula. Beleza, você fez sem utilizar a fórmula com o raciocínio que é utilizado na fórmula. Então, você com certeza vai chegar ao resultado, sem problema nenhum, se você não utilizar isso aqui, tá? Se você não utilizar a fórmula. Diferente de juros compostos, que como eu já disse a vocês, né? Juros compostos, para a gente fazer sem utilizar a fórmula, você tem que fazer mês por mês. Todo mês você tem que fazer, mês a mês. Então, se são 5 meses, você vai ter que fazer 5 cálculos. Por quê? É juro incidido sobre juros. Então, por isso que você tem que fazer mês a mês, tá? Agora, juros simples já dá para fazer sem a utilização da fórmula, porque a quantidade que eu vou ter de juros durante todo o período é a mesma. Então, se eu tenho que eu vou ter R$ 50 de juros por mês, durante os 5 meses vai ser esses R$ 50. Já em juros compostos, não. Se no primeiro mês eu tenho R$ 50 de juros, no segundo mês eu vou ter um pouquinho mais. Eu vou ter, por exemplo, dependendo da taxa, né? Eu vou ter R$ 51 de juros. No segundo mês, eu posso ter R$ 51,90. No terceiro mês, então a quantidade dos juros ela vai aumentando, tá? Cada mês é diferente. Em juros simples, não. Os juros durante todo o tempo da aplicação é o mesmo valor, tá ok? Ficou claro isso para vocês? Essa parte aqui, essa diferença entre juros compostos e juros simples, ficou claro? Vocês entenderam a diferença entre eles? Sim. Sim, professor. Ok. Duas pessoas tinham levantado a mão, já abaixou? Foi sem querer ou queria fazer pergunta? Eu tinha Acho que o levantado sem querer. Diogo havia levantado a mão. Tá, ok. Pessoal, então, juros simples. Vou multiplicar o principal, que é o meu capital, 5 mil, vezes a taxa, que é 1%. Lembrando, mais uma vez, que eu vou fazer aqui a escrita, né, a representação decimal da minha porcentagem, tá? Então, eu faço 1 dividido por 100. Se você levar 5 mil vezes 1 vezes 5, vai chegar na resposta errada, tá bom? Aqui você tem que colocar a sua taxa na forma decimal. Então, 5 mil vezes 0,01 vezes 5, que é o tempo, ou seja, você vai deixar esse dinheiro aplicado durante 5 meses. Resolvendo a multiplicação, você encontra o total de juros, que é igual a R$ 250. Então, olha só, a diferença entre um valor de juros e o outro aqui dessa questão não foi tão grande, né? Mas já deu uma diferença. Em um tempo maior, uma taxa maior, essa diferença ela também é ainda maior, ok? Então, normalmente não, né? Sempre, se eu tenho um mesmo capital aplicado durante o mesmo tempo a uma mesma taxa, a quantidade de juros em juros compostos, ela sempre é maior do que a quantidade de juros em juros simples, tá? Exatamente porque em juros compostos, o meu juro, ele não é fixo, não é um valor fixo durante todo aquele período. Ele vai sempre aumentar um pouquinho de um mês para o outro, tá? De um mês para o outro, ele sempre tem um acréscimozinho. Dúvidas? Esse que a senhora está falando é no simples, né, professora? Não. O que tem acréscimo no valor dos juros? Não, é composto. Em juros compostos, o valor dos juros a cada período é diferente, tá? Então, no primeiro mês é um valor, no segundo mês já não vai ser mais aquele valor, vai ser um pouco maior, dependendo do valor da sua taxa.
E no terceiro mês, maior, no quarto, e assim por diante. Ele vai aumentando, tá? O valor dos juros. Já em juros simples, não. Olha, esse exemplo aqui que nós temos, essa atividade mesmo aqui, essa questão, nós tínhamos R$50 de juros. Durante os 5 meses, o valor que você vai ter de juros a cada mês é 50, ele não muda. No primeiro mês você ganhou R$50, no segundo mês você também ganhou R$50, no terceiro também, até chegar lá no quinto mês. Já em juros compostos, não. O primeiro mês, o seu valor de juros era R$50. No segundo mês já era um pouquinho a mais, pode ser R$51, ou pode ser um acréscimo um pouco maior, vai depender da taxa, né? Mas o valor que aumenta aparece no enunciado, não, ou aparece? A quantidade que aumenta. Se o valor que aumenta... Não aparece. Não foi informado aqui, tá? Aqui, olha, o acréscimo mensal, eu obtenho ele multiplicando o meu capital pela taxa, tá? Então, como em juros simples, o meu capital, ele é sempre aquele valor principal aqui, olha. Então, por isso que eu sei que o meu juro é fixo. Todo mês vai ser o mesmo valor de juros, tá? Agora, em juros compostos, o meu capital, ele não é fixo, não é esse mesmo valor aqui, ó. No primeiro mês, o meu capital em juros compostos é 5.000. No segundo mês, já vai ser 5.050. Então, para encontrar os juros referentes ao segundo mês, eu tenho que fazer 5.050 vezes a taxa de 0,01, tá? Isso, Raíssa, no caso de você ter que fazer sem a utilização da fórmula, tá? Com a utilização da fórmula, é isso aqui. Você já encontra direto aqui o valor do seu montante e aqui você já chega no valor dos seus juros, tá? O que acrescentou no seu principal já é correspondente aos juros desta operação, tá bom? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não, tem mais não. E se alguém quiser perguntar... Não, professor, eu tô de boa aqui. Ok, vamos passar então para a questão número 3. Questão número 3, olha, você compra um móvel para sua casa no valor de R$400, a ser pago em uma única parcela 2 meses após a compra. A operação corre com juros de 1,6% ao mês. Então, primeiro que vocês vão observar aqui, olha, qual é esse valor aqui? Representa o que para mim? R$400 é o quê? É montante, é capital, é taxa, é juros, é capital. Quando você estiver resolvendo qualquer questão sobre juros, o ideal é sempre você identificar, né, cada elemento que você vai precisar, tá bom? Então, você identifica quem é capital. 2 meses. 2 meses vai ser? Tempo. E 1,6%, olha, aqui é a minha taxa. Minha taxa, né? Isso. E aí, na letra A, pede para você calcular o valor que vai ser pago, né, no final desses 2 meses, no regime de juros simples. Essa letra A aqui é juros simples. No juros simples, nós estamos calculando o montante, olha, qual o valor a ser pago? O valor a ser pago é aquele valor final. O valor final vai ser lá no final desses 2 meses, acrescentado essa quantidade de juros aqui, representada em percentual. Então, se ele quer saber, né, o valor a ser pago, você tem que calcular o montante, porque é o montante que me dá, né, me fornece a soma do meu principal com o que vai acrescentar, com os juros, tá? Em juros simples, nós estamos calculando primeiro os juros, né, a quantidade que vai ser paga de juros,
e depois fazemos o montante, porque o meu montante vai ser a soma daquele valor principal com o valor de juros que você vai ter nessa operação. Então, aqui, juros simples, né? Vai ser o capital multiplicando a taxa, multiplicando o tempo. Lembrando que eu tenho que fazer 1,6% dividido por 100, tá? Então, 1,6 dividido por 100 vai dar 0,016. E nós iremos, então, fazer a multiplicação do capital, que é 400, vezes a minha taxa na forma decimal, 0,016, vezes o tempo, que são 2 meses. Ó, a minha taxa aqui, ela é mensal e o meu tempo também é em meses. Então, tá tudo ok. Podemos já realizar o cálculo, né? Então, fazendo aqui as multiplicações, nós chegamos que o total de juros será igual a R$ 12,80, tá? Essa é a quantidade de juros no final desses 2 meses. Então, o móvel que foi compro, cujo valor principal era R$ 400, vai ser acrescentado, né, nesse valor de R$ 400, R$ 12,80 de juros. Então, para saber o total, né, a ser pago, eu vou fazer o montante, vou somar 400 mais os juros, 12,80, que vai me dar aqui o total, né, de R$ 412,80, R$ 412,80. Alguma dúvida? Não, professora. Não. Não. O Aliton está perguntando se a atividade avaliativa de hoje é a última atividade antes das férias, né? Ainda teremos que ver com a coordenação como que vai ficar a semana que vem, mas de qualquer forma, eu não pretendo passar a atividade, tá? Eu vou, mesmo se não for ter nada de diferente, se não for ter nenhum projeto, né? Eu vou estar apenas fazendo um aulão com vocês, com revisão do nosso conteúdo todo, corrigindo a nossa atividade avaliativa, tá? Então, segunda-feira que vem a gente pode corrigir a atividade avaliativa de hoje, né? E não vou passar novas atividades, porque de qualquer forma vocês têm só até dia 30 e acho melhor na última semana não passar, porque tem muito aluno que ainda não enviou as atividades atrasadas, então não vou acrescentar mais uma para ficar ainda depois para aluno enviar em agosto. Seria menos dias, então, não era para entregar? A professora, para entregar que dia a atividade avaliativa? Essa atividade avaliativa que eu passei hoje é até sexta-feira agora, tá? Até sexta-feira vocês enviem ela. Não coloquei um horário, tá? Olha, se eu passasse a atividade, né, na segunda-feira, vocês teriam que me entregar na quarta-feira. Então, também, como a Raíssa falou, eu tô falando seria assim, menos deixar uma quantidade o horário, menor de o dia para entregar segunda-feira. Só que como eu quero já corrigir ela na segunda, se eu deixar para vocês entregarem e responderem, né, na segunda-feira, nós não poderíamos corrigir ela na segunda, entendeu? Por isso, pode ser entregue até sexta-feira. Pessoal, agora aqui na letra B, quer saber também o valor a ser pago, né, em juros compostos. Então, também quer que nós determinemos aqui o montante, porém, utilizando o regime de juros compostos. Para fazer aqui, utilizando juros compostos, nós já temos a fórmula que determina o montante. Então, diferente aqui de juros simples, que eu encontrei primeiro os juros, para depois somar e encontrar o meu montante, aqui eu já vou chegar ao valor do meu montante, tá? Sem o cálculo dos juros. Aqui a fórmula, relembrando a vocês, né?
nós iremos fazer o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa, vou cansar os ouvidos de vocês, né, de ouvirem aí eu falar isso. A taxa deve ser dividida por 100. Você não pode colocar aqui 1,6, 1 mais 1,6. Você tem que colocar 1 mais 0,016, que é a forma decimal, tá? Então, vou substituir o capital, que é R$400, vezes 1 mais a taxa, na forma unitária, elevado ao tempo. O tempo são 2 meses. Então, vou substituir o Tzinho aqui por 2. O montante, então, lembrando, olha, vou primeiro fazer o cálculo do que está entre parênteses. Eu resolvo primeiro essa soma. 1 mais 0,016, que vai dar 1,016. O 2 e o 400, nós vamos reescrever, porque nós ainda não realizamos o cálculo com eles. Agora aqui, olha, eu tenho uma multiplicação para resolver e uma potenciação. O que nós resolvemos primeiro em expressões numéricas? A multiplicação. A multiplicação ou a potenciação? A potenciação. A potenciação. Então, primeiro nós temos que resolver aqui, olha, 1,016 ao quadrado. Como que resolve? Fazendo 1,016 vezes 1,016, tá? É o número multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o meu expoente indica. Resolvendo a potenciação, nós encontramos aqui, né, esse resultado. E esse resultado é que nós iremos multiplicar por 400, tá? Chegando ao valor do nosso montante, que é R$ 412,90. Então, aqui nós chegamos ao montante, né? Mas se eu pergunto a vocês, qual é a quantidade de juros que será pago aqui no regime de juros compostos? Pense rápido. 12,90. 12,90. Essa é a quantidade de juros em juros compostos, tá? Aí você pode falar, professora, mas olha, juros simples deu 12,80, juros compostos deu 12,90, diferença só de 10 centavos. É uma diferença pequena, mas se você coloca um valor alto e durante um tempo maior, aí essa diferença vai aumentar, né? Então, de qualquer forma, os juros compostos, ele sempre vai dar um valor maior que juros simples, considerando mesmo os valores de capital, taxa e tempo, né? Pode falar, Raíssa. Não era nada não, pode deixar. Alguma dúvida, pessoal? Não? Quem estava com dúvidas sobre juros simples, juros compostos, deu para entender tudo agora? Não tem dúvidas? Hora de tirar a dúvida agora. Depois por WhatsApp também pode mandar, tá, pessoal? Mas se você já está com a dúvida aí, pode já perguntar. Pessoal, vou compartilhar com vocês, então, agora, vou parar aqui a apresentação. Vou compartilhar agora a nossa avaliação, tá? Para a gente passar aqui falando um pouquinho sobre as questões. Vou compartilhar agora com vocês aqui a outra. Pessoal, o valor, né, da atividade avaliativa é de 1 ponto e cada questão vale 1/10, tá bom? Então, cada questão aí vale 1/10. Eu elaborei aqui 10 questões exatamente para ver se vocês não ficam prejudicados, né? Então, professora, é muita questão, mas pense pelo lado bom, né? O lado bom é que, como são muitas questões,
o valor de cada uma é menor. Então, se você errar uma, você não vai ter grande prejuízo na sua nota, tá bom? O conteúdo. Sim. Esse um ponto dessa avaliação é extra ou é da nota mesmo? É já da nota, tá? Incorpora lá nos 100 da média, nos 10, né? Nos 10 pontos da média. Não é extra. O conteúdo, pessoal, dessa atividade avaliativa aqui é sobre juros simples, juros compostos e equações de primeiro grau, tá? Então, aqui eu coloquei algumas questões sobre equações também. Na questão número 1, olha, vocês têm aí, num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Olha só, essa questão pede para vocês determinarem o capital, tá? Então, aqui vocês vão procurar qual é o valor inicial dessa operação, tá ok? E o que vocês devem ter atenção aqui, né? Em toda a questão, mas alguns pontos principais, né? Olha, como nós estamos trabalhando juros simples e juros compostos, você tem que sempre estar atento se a sua questão é sobre juros simples ou se é juros compostos. Por quê? O valor de uma é diferente do valor da outra, tá? Se eu faço a minha questão resolvendo ela como juros simples, vai dar um resultado. Se eu faço resolvendo utilizando juros compostos, o resultado vai ser outro, tá bom? Então, muito importante aqui, ó, em todas as suas questões, você destacar antes até mesmo de resolver aqui, ó, você vem aqui e procura o que vai ser, qual é o regime de juros, se é juros simples ou juros compostos, tá bom? Na segunda questão, sim. A aula vai demorar muito? Aqui meu computador está descarregando. Não, já estamos encerrando aqui, tá? Vou só passar as questões aqui com vocês e nós iremos encerrar. Olha aqui, ó, segunda questão aqui, ó, juros simples. Então, primeira questão, segunda questão, juros simples. Aqui a terceira questão, juros simples. Quarta questão, juros compostos, ó, já destaca aí porque você vai fazer a resolução de acordo com o regime, ó. Questão 5, juros simples. Juros simples. Ah, mas eu facilitei demais, né? Agora que eu tô vendo que a maioria aqui é tudo juros simples, é o mais fácil. Como assim? Só tem uma de juros compostos? Não acredito. Não creio. Graças a Deus. Não creio. Na próxima eu vou fazer diferente. Não, professora. Mas, então, olha só. Aí o que você precisa observar, né? Os seus valores que você precisa para resolver a questão. Olha, você tem aqui 2%, que é a sua taxa. Você tem 8 meses, que é o seu tempo. E aqui, olha, você tem que esse valor aqui, olha, ele rendeu, ó, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O que esses R$ 192 é? É tudo juros? É juros, tá? Ó, então, nessa questão aqui, ele fornece para você o valor dos juros, tá bom? E aí você tem que encontrar quem? O capital, tá ok? Ah, professora, mas qual que é a fórmula para encontrar o capital? Você pode utilizar a mesma fórmula que você utiliza para encontrar os juros, tá? Os juros em juros simples, né? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, você pode utilizar essa fórmula. Como eu expliquei para vocês, aqui a gente sempre vai substituir letras.
tá? Então, olha, se eu tenho juros, o J aqui não é indicando juros, você vai substituir, então, aqui você vai colocar 192. Como você não tem o capital, você vai conservar essa letra. O I você tem, o T você tem. Então, você vai substituir eles e depois aí você vai fazer os cálculos da sua equação que você vai obter aqui, né? E aí você vai encontrar o seu capital. Dúvidas? Alguma pergunta aqui na questão número 1? Não, professora. Questão número 2 aqui, olha, vocês também vão fazer sobre o regime de juros simples, tá? Vocês têm o valor de um empréstimo aqui de R$3.000. Aqui você tem a taxa de 1% ao mês e aqui o período de 1 ano. Falem para mim aqui o que tem aqui, qual é o detalhe que vocês devem estar atentos aqui nessa questão? Tempo, taxa, capital. Isso, o tempo, a taxa, o capital. Aqui, olha, aqui que é o valor pago. O valor pago é o total. O total é montante, tá? Então, essa questão quer que você determine o montante. Aí, olha só, o que vocês me dizem dessa taxa e desse tempo? 1% ao mês no final de 1 ano. Aí tem que multiplicar, né, professora? Ou dividir, não sei. Exatamente, olha, você tem que transformar. Ou você transforma a taxa de 1% ao mês para uma taxa anual, então você tem que multiplicar 1% vezes 12, né? Ou você vai pegar um ano e transformar em meses. 1 ano você multiplica por 12, né? Porque 1 ano possui 12 meses. Então, você multiplica 1 vezes 12 e transforma em meses, tá? Então, não pode estar diferentes, tá? Tempo e taxa. Anual passa para anual. Independente do que você transformar aqui, né? O que importa é estarem iguais as unidades temporais aqui, tá? Mês com mês ou ano com ano. Dúvidas? Não. 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 Questão número 4. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$ 21.224,16. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Olha, você aqui então vai procurar o quê? O tempo, tá? Então aqui vocês vão procurar o tempo. Esse valor aqui, olha, que é o valor que ele deseja atingir, R$ 21.224,16, é o seu montante. Os 20 mil é o que ele já tem, né? Então, esse 20 mil é o capital. Aqui, 2% ao mês é a nossa taxa, tá? Então, você tem estes elementos, montante, capital, taxa, e você tem que determinar o tempo, tá ok?
isso em juros compostos. Pessoal, eu estou para dizer para vocês que nós iremos anular essa questão número 4. Deixa eu ver aqui. Pessoal, depois eu vou confirmar com vocês, tá? Mas eu acredito que essa questão 4 eu vou anular ela. Por quê? Vou explicar. Como aqui vocês precisam encontrar o tempo, a fórmula dos juros compostos, lembra que o tempo, ele é um expoente, não é? Na nossa fórmula. E para você... não, esse aqui não. Não vou anular, não. Aí, faltava pensar um pouquinho. O Alisson já está reclamando porque não vai ser anulada. A taxa que é o problema, tá? A taxa que quando a gente não tem, precisa utilizar logaritmo. O tempo, como é um expoente, ele vai virar uma raiz, tá? Então, olha só, quando vocês forem resolver a questão número 4, para determinar o tempo, você vai recair em uma equação de primeiro grau, onde você precisa resolver uma incógnita que tem um expoente. Como sempre na equação de primeiro grau, eu passo, né, de um lado para o outro, fazendo a operação inversa, né, de um lado da igualdade para o outro, o inverso do expoente da potenciação é a radiciação. Então, quando vocês forem passar... Não, exatamente, essa questão vai ser anulada, é isso mesmo. Porque você não tem o t, né? É o t que você quer procurar, e você precisa utilizar logaritmo. Se você tivesse o t, é que você teria que passar na forma de raiz. O t não vai passar como raiz. Essa questão 4 está anulada, tá bom, pessoal? Não precisa fazer ela, ok? Depois eu mando um comunicado lá para vocês, lá no grupo. E o 1/10 dela vai entrar onde? Oi? Esse 1/10 fica como extra, tá bom? Porque, na verdade, aqui eu não me atentei aqui que vocês precisariam utilizar, né, os logaritmos. E aí, na verdade, eu nem passei nenhum exemplo para vocês utilizando aqui o tempo por conta disso, tá? Nos exemplos que eu passei para vocês, nós temos exemplos determinando o montante, nós temos determinando capital, temos determinando a taxa, mas não temos determinando o tempo, tá? Porque essa questão aqui, para determinar o tempo, você precisa de fazer utilizando logaritmos. E logaritmos é um conteúdo que vocês vão ver lá no ensino médio, tá bom? Então, vocês vão retornar em juros compostos lá no ensino médio, aí sim, utilizando os logaritmos, tá bom? Então, pelo menos eu não vou zerar a prova, hein, professor? Agora todo mundo já tem 1/10. Diogo, pode falar. Ou foi sem querer? Pessoal, agora aqui, olha, questão número 5. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Então, olha só, você tem aqui a taxa. No fim do período aqui, você tem, olha, o juro produzido. Então, isso aqui é juros, tá bom? Você tem 5 meses de tempo e você tem aqui, ó, perguntando qual é o montante. Então, vocês precisam determinar aqui qual é o montante dessa operação aqui, tá bom? Dúvidas? Alguma pergunta? Não, professor. Adiante, então, olha. Qual deve ser o capital? Olha, então, nessa questão 6, vocês vão encontrar capital. Há uma taxa de juros simples de 10% ao ano em 6 meses. Olha só, está divergindo aqui, tá? Aqui está ao ano e aqui está em meses.
Então, você precisa transformar essa taxa aqui em mensal para que você possa aplicar esse tempo de 6 meses, tá bom? Renda R$ 217,50 de juros. Então, aqui, olha, já te informou a quantidade, né, o valor dos seus juros. E você precisa encontrar capital, tá ok? Questão número 7. Chiquinho aplicou a quantia de R$ 500 a juros simples durante 6 meses, é o seu tempo, a taxa de 5% ao mês e quer que você determine o montante, tá? Então, aqui vocês vão encontrar os juros e depois encontrar montante. Taxa e tempo estão na mesma unidade aqui, temporal, meses e mês aqui, então você não precisa fazer nenhuma alteração para fazer os seus cálculos. Questão número 8 já é sobre equações, tá? Da questão 8, 9 e 10 são questões sobre equações. Então, o dobro de um número somado com 8 unidades resulta em 32. Que número é esse? Para resolver a questão número 8, você deve escrever a sua equação e resolvê-la, tá? Então, a partir dessa sentença aqui que foi dada, você vai fazer a sua equação e resolvê-la, tá? Então, o dobro é 2 vezes. Um número, como eu disse a vocês, sempre que aparece assim, inespecificado, né, sem a especificação de qual é esse número, você vai representar por uma letra. Então, esse número pode ser o seu X, ou o seu Y, ou o seu A, B, qual letra você quiser utilizar, tá? Somado com 8 unidades, resulta em 32. A palavra resulta, lembrando que está indicando a igualdade, tá? Então, resulta em 32. Que número é esse? Dúvidas sobre a questão 8? Alguma pergunta? Essa aí foi a mais fácil, professor. A única fácil. Não, todas são fáceis. São fáceis, né? Para começar, olha, a de juros compostos que eu tinha colocado, eu anulei aí, ó. Ficou só sobre juros simples. Muito fácil essa melhor agora. O valor de x resultante da equação 3x mais 6x igual a 18 é... Olha, aqui você vai resolver essa equação. De que forma? Você tem que isolar o x de um lado da igualdade e os números para o outro lado da igualdade. Lembrando que termos que são semelhantes eu posso agrupá-los, eu posso resolver, tá? Então, 3x mais 6x, nós podemos somá-los? Podemos realizar essa soma? Não, tem que determinar o x primeiro, né? Não, olha, 3x e 6x não são semelhantes? Ó, o 3 está multiplicando x e o 6 também está multiplicando x. São semelhantes. Logo, podemos sim somar, tá? Quanto que seria 3x mais 6x? Respondam, por favor. 9x. Exatamente. Então, aqui você pode somar, tá? 9x é o resultado da soma. Aí sim você vai deixar só x e passar esse 9 para o outro lado, para que ele fique com o 18, porque o 18 é semelhante ao 9, né? Porque 9 é número e o 18 também é número. Assim como quando eu tenho letras que são as mesmas, né? No caso aqui 3x e 6x, são semelhantes, um número é semelhante ao outro. Está na mesma categoria, na categoria de número. Então, número, eu vou uni-lo, né, a outro número. Aliton está me mandando uma pergunta. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. O Aliton quer saber se vai aparecer quando a pontuação. Vai sim, tá? Eu configurei lá para que apareça a nota de vocês, tá bom?
quando vocês terminarem de responder o questionário. Questão 10. Qual das alternativas abaixo apresenta uma equação do primeiro grau? Você vai analisar essas equações aqui e dizer qual é uma equação do primeiro grau, tá? Aqui eu não vou explicar muito sobre, vocês podem voltar lá nos nossos materiais, tá? Porque se eu falar muito aqui, eu dou a resposta para vocês. Mas, né, você tem que procurar saber o que caracteriza a equação como uma equação do primeiro grau. Nós não temos somente equações do primeiro grau. Nós temos equação do segundo grau, equação do terceiro grau, quarto grau e assim por diante, tá? Então, cada tem uma característica específica aqui, que é o que vai determinar se ela é uma equação de primeiro grau ou não, tá? E que é o que determina o grau de todas as outras equações, tá bom? Não vou falar mais, porque senão aí eu vou dar a resposta mesmo, tá ok? Pessoal, alguma pergunta sobre essa atividade ou sobre o conteúdo? Professora? Sim. No caso, não agora, mas porque eu não estou respondendo a prova agora. Mas quando eu for responder, se eu tiver alguma dúvida em como resolver, eu posso perguntar? Sim, eu posso te esclarecer sobre a questão, tá? Eu não vou te falar como que você tem que resolver, mas, por exemplo, você está resolvendo a questão e aí você ficou em dúvida, por exemplo, sobre algum elemento. Você manda para mim a pergunta assim, professor, eu estou com dúvida. O 152,25 da questão número 5 lá, ele é o quê? Ele é juros, ele é capital? Aí nós iremos discutir até você concluir o que é, tá bom? Tá bom. Mais alguém? Não. Não? Professor, Sim. o Emanuel tá me perguntando que horas que a senhora vai mandar essa aula, mais ou menos? Hoje terminou mais cedo? Provavelmente eu consiga mandar ela ainda hoje, tá? Ok, obrigado. Antes das 5h30. Por nada. Mais alguma pergunta? Não, professora. Não? Pessoal, mais uma vez, vou cobrar de vocês, né? Quem está com atividade, devendo as atividades, me envie, por favor, tá? Pode me mandar lá no Classroom, pode me mandar lá no WhatsApp também. Lembrando a vocês que eu troquei o número lá do WhatsApp, tá? Então, quem for mandar pelo WhatsApp, mande por aquele outro número que eu mandei lá para vocês, tá? Lá no grupo. E não deixem de enviar essas atividades, porque senão o prejuízo na nota de vocês no final do trimestre é grande, tá? Muitos alunos ficaram abaixo da média no primeiro trimestre por não ter feito as atividades, por não ter enviado essas atividades, tá? Quem tiver com dúvida, que não souber qual atividade pode me perguntar lá, pode mandar mensagem perguntando, que eu envio, reenvio as atividades que vocês estiverem devendo, tá ok? Pessoal, no mais, muito obrigado a todos vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Resolvam a atividade com responsabilidade, tá bom? Atividade avaliativa. Sintam-se à vontade para sair. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, professora.